Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a esse espaço virtual da Casa Espírita Joana de Ângeles, localizada aqui em Florianópolis, Santa Catarina, onde todas as terças-feiras, às 20 horas, nós fazemos uma reflexão à luz da doutrina espírita sobre as mensagens de Jesus, o nosso Mestre. E para iniciarmos a nossa atividade desta noite, convidamos a todos para fazermos a nossa prece de abertura. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome para que possamos, em um só pensamento, com os sentimentos voltados, Senhor, para os Teus ensinamentos, para que possamos sintonizar com a espiritualidade amiga, consigamos sentir as Tuas vibrações amorosas, nos envolvendo, nos abraçando, nos transmitindo serenidade e paz. E que, mais uma vez, possamos desfrutar deste momento de fraternidade, refletindo juntos sobre a Tua mensagem de amor. Permaneça conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. A mensagem da noite de hoje está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E Jesus coloca em Mateus, no capítulo 5, versículo 5 também, que bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá ser condenado no juízo. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. E por que Jesus condenava tão severamente até mesmo uma expressão descortês para com o próximo? É que toda palavra ofensiva, ela exprime um sentimento contrário à lei de amor e da caridade que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Todo o ensinamento do Cristo é de amor ao próximo, né? Como ele falou, que todo o ensinamento estava resumido em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sempre o amor. A base de todo o ensinamento do Cristo é o amor. E quando a gente desfere alguma palavra ofensiva ao nosso irmão, alguma palavra de ira, de raiva, de ressentimento, nós estamos tendo um comportamento contrário a essa lei de amor. É que constitui toda a expressão descortês ou de raiva contra o nosso irmão, constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade.
Porque como é que eu posso semear a benevolência? Como é que eu posso vivenciar a fraternidade se eu tenho um comportamento agressivo, desrespeitoso contra o meu semelhante? Eu não tenho como desenvolver em torno de mim essa fraternidade. E que toda palavra agressiva contra o meu próximo, toda atitude agressiva contra o meu próximo, mantém entre nós o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Então, se eu tiver um comportamento agressivo, um comportamento descortês para com o meu semelhante, eu estarei fazendo, eu estarei semeando e estarei fazendo, tendo atitudes contrárias a que haja entendimento, que haja concórdia, que haja sentimentos de, de bom relacionamento. Nós não temos como exercer a caridade, que é o amor em ação, quando nós usamos de qualquer tipo de violência, qualquer ato agressivo contra o nosso irmão. E como Jesus colocou, por uma simples expressão descortês, então, essa atitude que descuidada em relação ao nosso próximo, ela vai das menores, das mais simples, até as mais graves atitudes agressivas que nós podemos ter com o nosso irmão. Seja por uma palavra, uma frase, realmente querendo tocar o outro negativamente, seja com uma brincadeira de mau gosto, né? Que às vezes a gente diz assim, não, estava só brincando, mas muitas vezes a gente diz o que a gente gostaria realmente, mas não tem coragem, a gente fala brincando, né? Entre aspas, aquelas brincadeiras de mau gosto. A gente nunca sabe qual é o estado que o nosso irmão se encontra naquele momento. A gente nunca sabe. Ele pode estar passando por alguma dificuldade e a gente ainda vai com uma atitude descortês. Jesus já colocou, né, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, eu não tenho como fazer a caridade, eu não tenho como ser uma pessoa caridosa se eu tiver um comportamento de animosidade em relação ao meu irmão. Mas acontece que nós vivemos na eterna luta entre os valores do mundo e os valores cristãos. E para os valores do mundo, os valores materialistas, os valores que são envolvidos pelo orgulho, pela vaidade, brandura muitas vezes é tida como passividade, como fraqueza. Quando a pessoa se comporta de forma branda, procurando sempre amenizar as situações, procurando sempre a concórdia, buscando levar a palavra equilibrada, a palavra pacificadora, aquela pessoa é tratada como fraca muitas vezes. Ah, não, fulano é um fraco. Fulano tem sangue de barata. As pessoas falam para ele o que bem entendem e ele não retruca, ele não responde, né? Ele fica ali sem dizer nada.
não tem sangue nas veias, né? Tem sangue de barata. A pessoa, muitas vezes, autoritária, não. Ah, fulano tem uma personalidade forte. Fulano tem uma personalidade forte. E trata as pessoas, muitas vezes, essa personalidade forte que nós consideramos, muitas vezes trata as pessoas com desrespeito. Se coloca acima dos demais, como se ele fosse melhor, superior aos outros. Ou é aquela pessoa que gosta de impor a sua vontade, que gosta de fazer com que os outros ajam de acordo com o que ele quer, com o que ele deseja. Então, muitas vezes, no mundo, quando o indivíduo busca ter uma atitude pacífica, uma atitude branda, ele é mal interpretado. E Jesus estabelece que, com os seus ensinamentos, que o homem forte é aquele que tem um profundo respeito pelo outro. Ele consegue perdoar. Ele sabe se defender sem ser vingativo. Ele não responde o mal com o bem. Pelo contrário, ele triunfa do mal fazendo o bem. Tudo isso porque ele tem um controle sobre os próprios pensamentos e impulsos. Porque é muito fácil a gente pagar com a mesma moeda. Se alguém nos trata mal, se alguém nos ofende, se alguém nos diz uma palavra que soa difícil nos nossos ouvidos, né? É muito fácil a gente responder à altura. Ah, não, fulano vai ver, eu vou responder à altura. É muito fácil fazer isso, porque é um ato reflexo. Mas dominar a si mesmo, controlar esses impulsos, esses pensamentos e ter uma atitude equilibrada, isso requer muita força interior, muito autodomínio, para não se deixar levar por esses momentos, né, de negatividade, por essas ondas, essas energias negativas que vêm em nossa direção quando alguém tem um comportamento difícil em relação a nós. Ou quando nós temos esse comportamento difícil em relação ao nosso próximo. Somos nós que emanamos essas energias. Então, é difícil, é um exercício difícil de se manter em equilíbrio diante da descompostura ou do desequilíbrio alheio. Para Jesus, o homem fraco é aquele que perde o domínio sobre si mesmo, apenas por conta de uma contrariedade. Às vezes a pessoa tem atitudes completamente desequilibradas por conta de algo que saiu contra a sua vontade. Por causa, às vezes, de uma observação que alguém fala, às vezes a pessoa nem pensou no que ela falou por falar. Saiu sem querer. Mas aí o outro recebe aquilo de uma forma, com uma potência de força, que muitas vezes aquele que disse a palavra nem tinha essa intenção. E interpreta aquilo como uma questão pessoal, como uma questão deliberada de agressividade, coisas que às vezes são um mero incidente. Quando nós estamos em equilíbrio, quando nós estamos atentos a essas armadilhas, é diferente, nós temos tempo de pensar naquilo que a gente vai fazer, naquilo que a gente vai falar. Ou temos até tempo de pensar que, nossa, que besteira que o fulano falou, não tem nada a ver isso, e nem ligar para aquilo.
né? Jesus, ele andou como um homem simples em meio a um povo cheio de opulências, de maldades. Quantos fizeram tudo para prejudicar Jesus, para fazer com que Jesus caísse em ciladas. No entanto, Jesus buscou, não foi fácil para ele, mas ele buscou sempre estar com o Pai. Ele buscava nos seus momentos de oração, de reflexão, de comunhão com o Pai. Ele buscava renovar suas energias, as suas forças, para que ele pudesse andar em meio a todas aquelas pessoas que falavam horrores de Jesus. Em momento algum ele deixou de ser o espírito virtuoso que ele é. A mansuetude de Jesus sempre encantou a todos e encanta todos aqueles que estudam as lições do Cristo, seus comportamentos, suas propostas. A paz que ele transmitiu, referindo a toda a sua mensagem e as suas ações. E Jesus foi alvo de muitas críticas, de muitas condenações. Tanto é que quando Jesus entrou em Jerusalém, saudado pelo povo, pouco tempo depois, aquele mesmo povo que saudava Jesus o condenou à crucificação. Mas Jesus esteve sempre acima de tudo isso. E quando Jesus foi preso e Pedro tirou a espada da bainha, né, e feriu o soldado, o que Jesus fez? Guarda, embainha a tua espada, Pedro. Quem fere com a espada pela espada perecerá. Sempre uma atitude de pacificação. Mesmo quando ele estava à frente de Pilatos, ele perguntou: por que me condenas? Ele não teve nenhuma atitude agressiva. Todas as oportunidades que ele tinha era para ensinar. A mansidão, segundo os dicionários, é a brandura da índole, mas também é atributo do gênio. Um espírito genial, ele não precisa se sobrepor a nada nem a ninguém para mostrar suas qualidades. Ele não precisa se esforçar para mostrar que ele é inteligente, que ele é o tal, que ele tem equilíbrio, que ele não precisa. Ele simplesmente é, naturalmente. São as marcas dele. A serenidade é peculiar. A pessoa que é mansa, pois ele sabe dar o passo certo no local exato. Ele sabe esperar, ele sabe propor. Ele sabe realizar as suas tarefas com tranquilidade, porque ele é consciente dele mesmo. Ele conhece os seus limites. Ele sabe até onde ele pode ir. Então, a pessoa que é mansa de coração é uma pessoa que vive buscando estar em harmonia consigo mesmo. Ela não procura ser melhor que o outro, ela procura ser melhor que ela mesma diariamente. Ela não está preocupada com a atitude do outro. Ela não está preocupada se o outro agride, se o outro fala mal, se o outro é aquele que gosta de mandar em todo mundo. Ela está preocupada se ela age assim. Essa é a pessoa mansa. Ela não procura conflitos com os demais. Ela procura resolver os seus conflitos interiores.
No entanto, nós precisamos ter cuidado para não confundir mansuetude com passividade ou apatia. Porque ser manso não é aquela pessoa que cruza os braços e não faz nada. Ser manso é você agir de forma pacífica, mas agir, sem buscar provocar a ira de ninguém, sem buscar provocar a raiva, sem humilhar ninguém. Ela não quer, a pessoa que é pacífica, ela não quer se mostrar superior a ninguém. Ela busca fazer aquilo que é o melhor para todos. Emmanuel, no livro Escrínio de Luz, ele nos orienta que quando Jesus proclamou a felicidade nos mansos de coração, ele não se propunha, de certo, exaltar a ociosidade, a hesitação e a fraqueza. Muita gente, a pretexto de merecer o elogio evangélico, foge muitas vezes aos mais altos deveres da vida e abandona-se à preguiça e à fé inoperante, acreditando cultivar a humildade. O mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade, que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade. A gentileza é o princípio do amor. Então, a pessoa que é mansa de coração, ela é uma pessoa gentil, ela busca ser uma pessoa gentil com seus semelhantes. Não por pieguismo, ou porque ela quer ser considerada uma pessoa boa. Não. Ela gosta, ela se sente bem em auxiliar, ela se sente bem em fazer uma gentileza, porque não lhe custa nada fazer uma gentileza. E é muito bom para quem faz, né? O bem é sempre bom, muito mais para quem faz do que para quem recebe. E o que seria, então, os, os pacificadores, né? Quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O pacífico é o amigo da paz. É aquele que, além de pacífico, ele trabalha e age em favor da paz. É aquele que busca ser pacificador. O pacificador, ele tem que ser ativo, tem que ser atuante. Porque a paz, ela não se faz parado, estagnado. A paz se alcança através do trabalho. Sobretudo, o trabalho interior, da autotransformação. Joana de Ângeles nos coloca que estar em paz é quando você faz silêncio na alma, a despeito de toda a desordem externa que pode estar acontecendo. A sua alma está em paz, está tranquila. Aí você consegue, em meio a toda a desordem que possa estar acontecendo, auxiliar, ajudar, organizar, orientar, porque você está ali, se mantém estabelecido no movimento equilibrado, de ação equilibrada. Mas para isso, nós precisamos seguir essas orientações de Jesus, seguir o exemplo de Jesus.
que não se alterava, que buscava sempre olhar para cada um de nós como no último momento da cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Como seria diferente a nossa vida se muitas vezes a gente olhasse para aquela pessoa que está nos dizendo uma palavra torta, nos acusando, ou nos tratando com indiferença? Pai, ele ou ela não sabe o que faz, né? E quantas vezes nesse mesmo capítulo que fala sobre a cólera, quantas vezes, se nós nos víssemos agindo com as nossas palavras exaltadas, agressivas, as nossas atitudes, se nós nos víssemos agindo assim, que vergonha nós teríamos de nós mesmos. Então, ser brando e pacífico, acima de tudo, antes de conquistar o reino dos céus, como disse Jesus, o reino dos céus será dos mansos e dos pacíficos, é conquistar o reino dentro de nós mesmos, é conquistar a nós mesmos para vencermos as nossas imperfeições, vencermos a nossa própria ira, vencermos a própria a própria dificuldade que nós ainda temos de vivermos em paz conosco mesmo e com aqueles que nos cercam. Nós ainda somos muito violentos, ainda temos uma violência muito grande dentro de nós. É um desafio diário vencer essa violência. E assim, diariamente conquistando, buscando conquistar esse nosso reino interior, um dia nós conquistaremos também o reino dos céus. Porque estamos aí nas portas do mundo de regeneração. E no mundo de regeneração haverá mais paz, haverá brandura, aquela que a gente tanto sonha, mas que muitas vezes a gente deixa a desejar no dia a dia a nossa colaboração pela construção dessa paz que a gente tanto deseja. Então, para finalizarmos, temos a mensagem de Emmanuel do livro Ceifa de Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, intitulada Na Cultura da Paz. Na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias, como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldades, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Calar referências impróprias ou destrutivas. Reconhecer que nossas dores e provações não são diferentes daquelas que visitam o coração do próximo. Consagrar-nos ao cumprimento das próprias obrigações. Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes. Melhorar-nos através do trabalho e do estudo, seja onde for. Cultivar o prazer de servir. Semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jamais duvidar da vitória do bem. Buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é e sempre será fruto do esforço de cada um. Então, meus irmãos, era essa a mensagem que nós tínhamos para esta noite. Convidamos a todos nesse momento
para fazermos a nossa prece de encerramento, deixando o nosso abraço fraterno a todos e os melhores votos de muita paz. Jesus amigo, vós que deixastes para nós os teus ensinamentos de amor e que há tanto tempo estamos tentando compreender as tuas palavras, a simplicidade das tuas palavras, a simplicidade dos teus gestos, das tuas ações, que envolveram a tantos e continuam envolvendo até hoje. E que nos emociona, Senhor, pela sublime paz que nos traz a simples menção do teu nome. Te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos diárias que recebemos das tuas mãos, através dos benfeitores espirituais que nos amparam, que iluminam nossos caminhos. Por isso te agradecemos, Senhor, e te pedimos que nos auxilie a todos, para que perseveremos fortalecidos na certeza de conseguirmos melhorar cada dia um pouquinho na transformação pela construção da paz. Que o teu amor nos envolva a todos. Envolva o nosso planeta, Senhor. Te pedimos pela paz na terra. E que as tuas bênçãos permaneçam com cada um de nós, agora e sempre, que assim seja.